Ler com vocês na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 13. Você achou Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 13? Se der sono, você não trabalhou hoje, e der sono em você, você pode repreender no nome de Jesus, que é do diabo. Que é isso, pastor? E não é não, irmão. Você está descansado hoje. Aí vem para um lugar sagrado, aonde o eterno é invocado, e chega no momento de ouvir o eterno falar e dar sono. É o capeta. É o capeta. Pode queimar no nome de Jesus, que você vai ver o sono passar. E se você não queimar, eu te dou uma corda crente aqui, que tu vai passar o sono de vergonha. Eu te dou uma corda crente. Eu estou com o microfone sem fio. Eu vou perto de você hoje. Tá ligado aí, né? Eu estou avisando. Olha aí. Com esse aviso, o sono já começou a ir embora. Versículo de número 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou boas novas, ou evangelho. E você diz amém. Aleluia. A palavra de Deus nos garante: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E esse salvo aqui não é salvo de situações, não é salvo de perigos, é salvo da condenação eterna. Condenação esta preparada para todos aqueles que estão no pecado e morrerem em seus pecados. Todos aqueles que pecam estão condenados, não serão condenados, já estão condenados. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que não cresce nele, esse morreria em seus pecados. A morte em seus pecados é a morte para a condenação. Quem cresce nele seria salvo, teria a vida eterna, não entraria em condenação, mas passaria do estado de morte para o estado de vida. Ou seja, quem está no pecado está no estado de morte para com Deus, porque os pecados, eles afastam o indivíduo, afasta o ser humano de Deus. Ele rompe, o pecado rompe as relações do ser humano para com Deus. O pecado torna o ser humano inimigo de Deus, pois o pecado é contra Deus, é uma ofensa. O pecado é um ato de rebelião, de afronta. O pecado, ele não atrai os olhares de Deus, os olhares de amor, mas ele atrai os olhares de juízo, os olhares de punição. O pecado, ele provoca a ira de Deus. Por isso, a morte de Jesus é vicária, substituta. Ela aplaca a ira de Deus, ela faz com que Deus não se
se volte para o pecador irado para puni-lo. É necessário entender a consequência do pecado. Quem está em pecado precisa ser salvo da ira, precisa ser salvo da condenação, precisa ser salvo do juízo final, o juízo eterno, o lago de fogo, o tormento eterno. Quem está na prática do pecado precisa de salvação. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito inspirado, ele diz: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não diz que é aquele que é bonzinho, ele não diz que é aquele que nunca roubou, nunca matou, nunca se prostituiu ou se drogou. Ele não diz que é aquele que nunca estuprou ou que cometeu violências. Não, ele diz que é todo aquele, porque todos nascemos em pecados. O salmista Davi diz que nós fomos gerados em pecados, nós fomos concebidos em pecado e nós nascemos em pecado. A Bíblia também diz que não há um justo, nenhum sequer. Se não há nenhum justo, é porque todos são réus, culpados. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, e também diz que por causa do pecado todos estão destituídos da glória de Deus. O pecado afasta de Deus, o pecado ele rompe o relacionamento com Deus. Todos estão nessa condição. É por isso que a promessa é para todos que invocarem o nome do Senhor. Não é para todos que ouvem apenas, é para todos que ouvindo invocarem o nome do Senhor. Quem invocar o nome do Senhor, quem é esse Senhor? É aquele cujo nome está acima de todos os nomes, é aquele que o nome dele é poderoso e não há outro nome pela qual nós podemos ser salvos. Quem é este homem? De quem é este nome? É o nome do Senhor Jesus Cristo. Nele, somente nele, a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, o Senhor Jesus, será salvo. E ponto. Pastor, você é arrogante. Pastor, você é soberbo. Por quê? Porque você diz que é salvo. Já ouviu isso? Eu tenho uma chateação com os crentes. Por quê? Porque os crentes dizem que é salvo e diz que a gente não é. Isso não é arrogância. Eu vou te explicar. Isso é fé. Isso não é soberba. Isso é certeza. Isso não é orgulho. Isso é confiança na palavra de Deus, porque a palavra de Deus afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é o salvo? É aquele que confia a sua vida, o seu perdão, a sua salvação na morte vicária, poderosa do Senhor Jesus Cristo. É aquele que confia a sua alma ao Senhor Jesus Cristo. É aquele que confia que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. É aquele que confia que o sangue de Jesus foi o preço pago para que os seus pecados fossem limpos e ele fosse declarado justo, perdoado. Não é soberba, é confiança. A palavra de Deus disse que se eu crer e invocar o nome do Senhor, se eu confessar o Senhor, no versículo 9 do mesmo capítulo, o Senhor Jesus, ou Jesus como Senhor, eu serei salvo. E por que Jesus salva? Porque ele foi à cruz no meu lugar, porque sobre ele
os meus pecados foram lançados, porque Ele foi punido no meu lugar, Ele foi castigado no meu lugar, Ele morreu no meu lugar, Ele morreu a minha morte, para que eu tivesse vida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é uma questão de quem Deus tem escolhido, é uma questão de quem ouve o convite de Deus e diz um sim, primeiramente reconhecendo a sua pobreza espiritual, porque o pecador é pobre de espírito, e segundo, reconhecendo que só em Jesus esse pecador pode ser salvo, porque como disse o profeta Isaías, foi por causa das feridas dele que nós, o que cremos, fomos sarados das nossas. Que feridas eram essas? Feridas do pecado. Primeiro, Paulo, pelo Espírito, afirma: quem invocar o Senhor será salvo. Por isso, não se deve duvidar. O crente que duvida da sua salvação é incrédulo. O crente que duvida da sua salvação não recebeu o testemunho do Espírito. O crente que duvida da sua salvação, ele precisa renovar a sua aliança com Deus e depositar a fé na palavra de Deus e no Deus da palavra, porque a salvação é pela fé. Eu creio, eu invoco, eu confesso o Senhor Jesus e sou salvo. Amém? Não está no que eu posso fazer, no ser ou não bom, mas na fé, no poderoso sacrifício de Jesus. Paulo também diz: como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele em quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. E aí ele vai descrever o processo para que alguém ele chegue a essa decisão, esse momento de decisão. Eu entendi, eu tenho que entregar a minha vida a Jesus, eu tenho que aceitar a Jesus para que eu seja livre da condenação do inferno. Eu entendi isso, mas até que a pessoa chegue a esse entendimento, ela precisa ouvir. Pois como invocarão se elas não creram? Mas como pode alguém crer se primeiro não ouvirem? E como se pode ouvir se não há quem pregue? E aqui está a importância das missões. Aqui está a importância da igreja anunciar as boas novas, de pregar a palavra de Deus, porque é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus que as pessoas creem. Elas ouvem, elas entendem e elas creem, e ao creem elas confessam a Jesus e são salvas. Então veja que há um processo, e esse processo se inicia quando a igreja, que foi comissionada para testemunhar, para proclamar as boas novas, ela abre a boca e se deixa usar pelo Espírito de Deus. A importância da igreja falar, pois a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. É lógico que essa igreja que prega, ela testemunha com a sua vida, com o seu comportamento, com as suas atitudes. Pois já disseram um certo pregador
que alguém que estava sendo evangelizado disse ao pregador: eu não consigo ouvir a tua mensagem, porque o teu comportamento, a tua vida grita mais alto nos meus ouvidos. Acorda, crente, ó, eu vou aí, presta atenção. O testemunho é importante, mas o testemunho não anula a importância de se pregar a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Uma igreja que silencia, que se cala, ela está em falta com Deus. Uma igreja que silencia, ela está em falta com Deus. E eu quero entrar num ponto aonde existe um pensamento que declara a seguinte afirmação: as missões, as boas novas, a pregação do evangelho, sim, as missões é feita pelos pés daqueles que vão, pelos joelhos daqueles que oram e pelas mãos daqueles que contribuem. As missões é feita agora de trás para frente, pelas mãos daqueles que contribuem, pelos joelhos daqueles que oram e pelos pés daqueles que vão. Primeiro, para que alguém ouça a mensagem do evangelho, é necessário que tenha alguém que pregue. Mas na continuidade o apóstolo Paulo escreve: como pregarão se não forem enviados? As missões é feita por aqueles que vão, sustentada por aqueles que oram e contribuem. Como pregarão se não forem enviados? A obra de Deus, ela é feita também por finanças. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 8, que as missões feitas pelo Senhor Jesus tinha colaboração de mulheres que ofertavam os seus bens, que contribuíam com os seus bens, que davam o sustento necessário para que o Senhor Jesus com seus discípulos pudessem focar e se dedicar à pregação das boas novas. Lucas capítulo de número 8, versículo de número 3, eu gosto dessa versão da King James, que diz assim: Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Cooperavam no sustento deles quem? Versículo 1 e 2, o ministério de Jesus e os apóstolos, os discípulos, cooperavam com os seus bens. Missões é feita por aqueles, pelas mãos daqueles que contribuem. O apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, o implantador de igreja, a qual nós devemos muito, ele escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 4,
Versículo de número 14, ele diz: entretanto fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vós, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. No versículo de número 19 ele diz: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando da ajuda que recebera dos irmãos dos Filipenses, dos irmãos da Macedônia, quando esteve em missões, fazendo a obra do Senhor. Missões é feita pelas mãos daqueles que contribuem. Tem pessoas que não podem ir, mas podem contribuir. Primeiro, a igreja precisa entender que esta comissão não é para alguns, é para todos. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo. Ele não disse ao pastor, ele não disse ao evangelista, ele não disse ao missionário apenas, ele disse a toda a igreja: ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações. A gente começa em Jerusalém, mas nós terminamos nas nações, nos confins da terra. Primeira grande comissão é para todos. Pastor, mas eu não tenho tempo, eu não tenho como ir esta viagem por questão de família, questão de tempo, mas eu posso estar nesta viagem com os meus joelhos dobrados e com minha mão liberada. Quem está me entendendo, diga amém. Existem missionários espalhados pelo mundo, que estão pregando a palavra de Deus e gerando vida, gerando salvação. Eles estão em várias partes do mundo porque existem igrejas que estão conscientes da sua participação na obra. Crentes que estão conscientes que fazer missão não é apenas ir, e quando eu não posso ir, eu posso contribuir. A igreja precisa entender isso. Eu fiquei muito feliz com a atitude de uns irmãos, 2 ou 3 irmãos, que não podendo ir esta viagem, dispuseram o seu coração para ofertar. Pastor, eu vi lá o seu apelo, eu não vou poder ir, mas eu quero patrocinar a viagem de quem está em condição de ir. Eu quero fazer missão contribuindo. Isso é igreja. Isso é a igreja que está entendendo o propósito. E isso que eu estou falando hoje, que eu estou ensinando hoje, tem que ser algo que vai ser vivenciado para o resto do nosso tempo aqui na terra. Porque, como eu disse no começo, a viagem para Engar é um recomeço. É um início para alguns e um recomeço para outros. A viagem para Engar não vai ser a única. A viagem para Engar vai ser a primeira.
muitas outras viagens acontecerão. E mais do que viagens, esta igreja ela vai enviar missionários. Essa igreja ela vai enviar. Como pregarão se não forem enviados? Bem, se houver uma igreja disposta a enviar, Deus vai enviar missionários para que esta igreja sustente ela no campo, ele no campo missionário. E Deus vai nos dar recurso para isso. A obra missionária ela é feita pelas mãos de quem contribui. Bom irmãos, isso é muito... Eu sinto que é uma honra, um privilégio, quando você pode fazer os três. Você pode contribuir, pagando a sua passagem, ou como alguém do nosso meio está fazendo, pagando a sua e de outro. Você pode contribuir, você pode ir e você pode orar. Segundo, as missões é feita pelo joelho daqueles que oram. Irmãos, o apóstolo Paulo, como um bom missionário que era, ele entendia o poder da oração. Ele todos os dias, nas missões, ele tinha o seu horário para orar. Quando a gente vê aquele episódio em que ele expulsa aquele demônio de adivinhação, acho que é em Atos capítulo 16, ele está indo, como de costume, para um lugar de oração, mas incomodado por aquele demônio que todos os dias falava: ouvi esses homens, demônio puxando, né, para ver assim, ó, não me incomode não, que eu estou do teu lado. Não está do lado, irmão. Mas mesmo sendo um homem de oração, o apóstolo Paulo não abria mão de rogar à igreja que orasse por ele. No versículo de número 18 do capítulo de número 6 aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade insistente, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Ele era um homem de oração, mas ele não abria mão da oração da igreja. Por quê? Primeiro, porque missões é feito pelas mãos daqueles que contribuem e pelos joelhos daqueles que oram. Eu lembro de uma das viagens que fizemos, foi lá para Santarém, Tapipoca, Santarém. Tapipoca, a cidade dos três climas, sertão, serra e mar. Nós fomos para a serra, um lugar chamado Santarém. Foi a nossa segunda viagem a Santarém. Na primeira viagem, o pastor não era eu, era o outro pastor. Eu lembro que na primeira viagem a gente ia tipo assim: nós vamos conhecer o lugar, e nunca foi antes, etc e tal. As irmãs não vão, foi só os homens. A irmã Rosângela ficou insistindo, mas não foi. E foi uma benção. Nós apelidamos o carrinho que sobe aquele lugar lá de Calango. Calango, meu irmão, era um carrinho antigo, mas que o bicho tinha força. A gente inventou um dia de subir de topique, o topiqueiro não aguentou, deixou a gente no caminho, a gente tem que pedir a ajuda do Calango. Mas enfim, na segunda viagem, eu já estava dirigindo a igreja,
E infelizmente o pastor, ele havia se desviado. Aconteceu algo terrível, caiu numa cilada do inimigo, se desviou. Com ele um novo convertido. E nesse período eles tinham inventado de fazer um trabalho, secular no Rio Grande do Norte. E nós, na viagem, fomos para a viagem para ganhar vidas, etc e tal. E numa das orações, pela manhã da consagração, veio sobre nós um espírito de quebrantamento, muito forte, muito forte. A igreja se derramou em lágrimas, e veio um clamor pela vida dele, muito forte. E a gente começou a clamar por ele, se derramando em lágrimas, chorando muito, copiosamente, pedindo para que Deus o visitasse onde ele estivesse e o trouxesse de volta. A gente não sabia onde ele estava. Depois ele contou para nós o que aconteceu. Depois ele nos contou o que aconteceu no mesmo período, nos mesmos dias. Ele disse que naquele dia, ele e o irmão já estavam uns 15 dias na prova. Acabou o dinheiro, não conseguiram emprego. A pessoa que disse que ia dar emprego não deu, desapareceu. Eles estavam à base de arroz, nem ovo tinha. E naquele dia veio sobre eles um quebrantamento. Nós oramos por ele, a oração foi tão forte que se derramou sobre a vida do irmão novo convertido que tinha se afastado. E naquele dia eles sentiram um impulso muito forte para ir à casa do Senhor. Eles tinham virado parceiro, irmão, de farra. Os dois viraram parceiro de farra, bebida, mulher, aquele negócio todo. Mas naquele dia, eles não queriam bebida, eles não queriam mulher, eles não queriam outra coisa. Eles queriam a casa de Deus. Eles queriam o Senhor. E eles disseram que conversaram aqui, saíram, nem era de noite, eles saíram atrás de uma igreja, acharam uma igreja pequenininha. O pastor estava lá, eles conversaram com o pastor e se reconciliaram naquele dia. Aleluia. Eles se moveram para a igreja, se moveram de volta para o Senhor, porque há alguns quilômetros de distância, por que não dizer algumas dezenas de quilômetros de distância, Deus havia colocado uma igreja de joelho, em prantos, para orar, para clamar, para interceder por aquelas duas vidas. As missões é feita pelo joelho daqueles que oram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles voltaram do Rio Grande do Norte convertido, aleluia, voltaram com o Senhor, foram sem o Senhor e voltaram com o Senhor, porque a oração do justo é poderosa em seus efeitos. O Senhor Jesus disse, e este é o poder da igreja que ora, está nas palavras do Senhor Jesus, que quando a igreja, ela ora, ela intercede, quando a igreja se une e liga na terra, Mateus capítulo 18, é ligado nos céus. Foi dado uma autoridade, um poder para a igreja, que muita igreja ainda não entendeu, e ainda não coloca em prática, por não ter
ter esse conhecimento. A igreja que ora é a igreja poderosa. Existe uma autoridade sobre a igreja, existe um poder sobre a igreja, e quando esta igreja ela vira essa chave, ela usa essa autoridade, então no mundo espiritual as coisas começam a acontecer. Tem muita igreja que está fria, tem muita igreja que está desanimada, tem muita igreja que está paralisada, porque deixou de orar como a igreja. Jesus disse, se referindo à igreja: se dois ou mais de vocês concordarem na terra, será ligado no céu, será feito. Porque eu, o Senhor Jesus, Ele estava dizendo: eu estou dando essa autoridade à igreja, eu não estou dando aos governantes, eu não estou dando às nações, eu estou dando à minha igreja a autoridade de ligar na terra. Mas não é o crente Josimar sozinho, não é o crente Antônio Carlos sozinho, é a igreja. O Josimar orando sozinho tem sim um efeito, o Antônio Carlos orando sozinho tem um efeito sim, mas a igreja orando como um só homem, como diz em Atos capítulo 4, o lugar estremece e o poder de Deus é derramado. Há um poder sobre a igreja que ora. Paulo conhecia isso, é por isso que ele não abria mão. Eu oro sim, mas eu peço a oração à igreja, porque há poder na oração da igreja. Para a gente ter uma ideia de como a igreja hoje em dia está tão alheia a essa autoridade, é que os próprios crentes, ao invés de seguir o modelo da igreja primitiva, que tudo a Deus levava em oração, e não apenas individualmente, mas como o apóstolo Paulo: e orai por mim, levava a igreja: ore por minha causa. Os crentes, eles não têm mais esse costume de pedir à igreja oração. Antigamente até se reclamava dos irmãos 6 horas: orem por mim, 6 horas por mim. Hoje em dia nem os crentes 6 horas têm, porque os crentes não confiam mais no poder da oração da igreja. Mas eu conheço crente que conhece o poder da oração da igreja, e esse crente, e temos aqui, viu, quando está em algum aperto, sabe o que essa crente faz? Pastor, peça à igreja para orar por mim. Pastor, peça à igreja para orar pelo meu tio. Pastor, o meu tio, ou é o meu primo, está na UTI, e os médicos desenganaram, mas eu creio no poder da oração da igreja. Ela não está aqui não, a irmã Ana Lúcia está cansada de fazer isso. Ela crê, e Deus responde. A fé da Ana Lúcia e a igreja que ora, Ele entregou autoridade à igreja, e essa autoridade é exercida na oração, irmão. Quando o marido dela levou um choque que era para ter morrido, sabe em quem ela colocou a confiança? No Deus que responde a oração da igreja. Foi ou não foi? Quem é antigão aqui, que nem eu? Olha o marido dela aí, está vivinho da Silva, não ficou com nenhuma sequela. Ele pegou nesse fio aqui de alta tensão, ele era para ter morrido. Esbarrou, caiu, foi longe. Está vivinho da Silva, está bonzinho da Silva, porque a mulher dele conhece o poder da igreja que ora. Aleluia! Nós temos que descobrir ou redescobrir este poder que Jesus tem entregue a nós. Vocês lembram do tempo que a gente orava mais? Outro dia o cooperador Sávio fez um ligar que eu não tinha ainda feito. Antes mesmo do Aviva, essa igreja aqui
ela fez orações para que a paz reinasse no lugar do conflito, da angústia que os conflitos geram. Eu quero dar esse testemunho novamente para reforçar o poder da oração da igreja. Nós tivemos dias tão perigosos aqui, e desse bairro, repito, já falei outra vez, repito, essa área era a mais perigosa desse bairro, tirando lá para cima os morros, aqui, meu irmão, conhecido como Marrocos, perigoso, perigoso, morte em cima de morte, era morte. Membros da nossa igreja viram pessoas sendo assassinadas. Eu vi, eu nem morava aqui, eu vi. Nessa rua mesmo. Pá, ouvi 2 tiros quando olhamos, um corpo estendido e uma pessoa correndo. Antônio Carlos viu o rapaz que morou quando aqui era uma casa, sendo assassinado ali embaixo. Até pouco tempo nós tínhamos o portão da casa antiga que estava encravejado de bala. Era violento, era perigoso demais. Assassinato na esquina, assassinato nessa rua ali embaixo, mais em cima. Eu lembro de um livramento que Deus me deu, irmãos. Eu estava aqui orando, como de costume, meditando nas escrituras pela manhã, e eu senti vontade de ir visitar justamente a irmã Ana Lúcia, que na época era nova convertida. Ela mora numa entradazinha ali, logo depois, é isso, vai sair na gravação do Gambiarra. O Antônio Gambiarra. E aí eu senti aquele impulso de ir, terminei aqui minha oração, meus estudos, vou lá fazer visita à irmã. Quando eu me levantei para ir, eu senti um toque, não vai agora. Espera. Eu esperei. Com poucos segundos, os tiros, tá. Eita, e foi bala. Esperei mais um pouco e depois saí. Quando eu saí, eu fiquei sabendo o que aconteceu. Os caras vieram para matar um morador dessa rua aqui, que eu não vou falar o nome. Pararam a moto ali, aí na Aristide Barcelo, mais ali à frente, porque viram ele estava onde? Em frente ao Gambiarra. Onde é que eu ia entrar? No beco que é do lado da casa do Gambiarra. Eu ia passar no exato momento. Então, a pessoa que eles pretendiam matar, estava de frente com o Gambiarra, conversando com o Gambiarra e outras pessoas. Eles deixaram a moto e vieram. Quando dobraram a esquina, já foi atirando. Eles erraram o tiro. O rapaz pulou para o outro lado do carro e tal. Arranjaram um revólver para ele. Ele revidou. Foi tiroteio. Nesse dia ninguém morreu. Mas no meu cálculo era o tempo exato que eu ia estar passando de frente para entrar no beco. Ia ser o tempo exato dos tiroteios. Uma bala perdida ia me atingir, mas o Espírito de Deus disse: não vai agora. Esse era o bairro que nós vivíamos. E eu lembro que a gente, incomodado por tanta violência e conhecendo a autoridade que a igreja tem em oração, nós colocamos a campanha, não sei se foi 4 orações, para a gente fazer aí na esquina.
Depois da escola bíblica, né, era depois de oração, não sei o que a gente fazia pela manhã. A gente se reunia e depois saía convidando os moradores para fazer um clamor pela paz dessa região aqui, porque morte era por demais. E a gente começou a orar aí no meio da rua. Tinha crente debaixo do sol. Incrível que os moradores estavam tão cansados da violência que eles participavam conosco da oração. Em plena, acho que 10, 11 horas da manhã. E a gente cantava, dava uma palavra e orava no meio da rua, como o apóstolo diz, o apóstolo Paulo: levantar as mãos santas em todo lugar, invoque o Senhor, invoque o Senhor, invoque o Senhor. Não foi coincidência, Deus agiu, a paz começou a reinar nessa região aqui, começou a parar de morrer gente. E depois veio o Aviva, a gente começou a orar nas igrejas, e depois nas ruas, em vários pontos deste bairro. Teve data que o inimigo, o adversário, a facção rival, o inimigo usando a facção rival, prometeu invadir no dia tal, no carnaval tal. Nós vamos invadir, vindo lá da lagoa, nós vamos invadir porque nós vamos tomar. E nós nos colocamos nas ruas, no nome de Jesus, está repreendido. No nome de Jesus, nós não aceitamos a violência, nós não aceitamos o derramamento de sangue, nós não aceitamos, vai embora espírito de morte. E nós clamávamos, e nós repreendíamos, e nós orávamos, e nós detemos invasões, nós invocamos o Deus de paz, e o Deus de paz veio sobre este bairro. Nós invocamos o Deus de vida, e o Deus de vida veio a este bairro. As igrejas se uniram em oração, e a igreja unida, ela tem poder, ela tem poder, ela tem poder. Nós vivemos isso. Por que que você acha que o diabo faz de tudo para você não orar? Por que que você acha que o diabo faz de tudo? Eu estou botando a culpa nele mesmo, para você não dar valor aos nossos momentos de oração. Você sempre tem algo mais importante do que vir aqueles encontros simplesinhos de koinonia que a gente ora. É simples, mas é poderoso. Porque o poder não está na quantidade de pessoas ou na complexidade do que está envolvido, mas na igreja que ora. Ou você acha que é Deus que quer? Você acha que Deus se agrada quando a igreja não usa essa autoridade? Quando o crente não se importa? Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que Deus se agrada quando você, não entendendo, ou não aceitando, ou não se importando com essa verdade, você não participa? Porque nós deixamos de ver coisas sobrenaturais acontecendo, porque nós deixamos de orar por isso como igreja, porque muitos irmãos deixaram de participar. E agora que Deus está nos levantando, vou repetir, ou receba isso no nome de Jesus, agora que Deus está nos levantando de novo, para que nós nos coloquemos diante dEle, para interceder por este povo. Tem crente que não está dando crédito, tem crente que não está valorizando, tem crente que não está fazendo o seu papel de igreja, como parte deste corpo. Deixa te dizer, querido, no nome do Senhor Jesus, desperta, desperta, porque essa marra não é de Deus, esse impedimento não é de Deus. Quem não quer que você participe, quem não quer que você se importe, é o diabo. Mas Deus nesta noite está te despertando, Deus nesta noite está te tocando, porque Ele te trouxe para este corpo, para você fazer parte dele, para você guerrear com ele, e você também ter os louros da vitória com este corpo. Deus está nos levantando de novo para orar, e você faz parte desse chamado. Missões é feita pelos joelhos que oram.
A igreja manancial, ela tem que voltar a orar mais intensamente por missões. Eu estou falando a igreja manancial, não estou falando alguns crentes. Estou falando você que faz parte dessa igreja. Tem chegado o tempo, esse é o tempo. Missões, para encerrar, ela é feita pelos pés que vão. Conta-se que uma certa vez num culto de missões, no congresso de missões, depois de uma mensagem poderosa, de um apelo missional poderoso, esse apelo primeiramente foi feito para se arrecadar recursos para sustento dos missionários que já estavam no campo, e também para enviar mais missionários, porque a seara é grande. E conta-se que lá estava um irmão muito humilde mesmo financeiramente, que não tinha nem como se manter, mas ele recebeu um toque poderoso naquele dia, um chamado veio ao seu coração, e na hora que o obreiro passava por perto dele com a salva, ele pegou a salva, colocou no chão, e tentou entrar na salva, e ele disse, porque o irmão lhe perguntou, o que é isso, varão, o que é que você está fazendo? Ele disse, eu não tenho como contribuir com dinheiro, mas eu próprio sou a oferta missionária, eu me dou para as missões, eu quero ir, eu vou, se a igreja me enviar. O apóstolo Paulo diz, no versículo de número 15 do capítulo 10, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Possa ser que o mundo não veja beleza nenhuma, mas os céus vê um grande brilho, uma beleza naqueles que anunciam as boas novas. Tiago disse no capítulo 5, versículo de número 20, se não me falha a memória, que aquele que converter alguém que está desviado dos seus pecados, vai salvar uma alma da morte e cobrir uma multidão de pecado. Ganhar uma alma é salvá-la da condenação eterna, é salvá-la da morte. É por isso que o sábio Salomão, no Provérbios capítulo de número 24, versículo de número 10, ele diz, se te mostrares fraco no dia da aflição, tu és um frouxo, ou se te mostrares frouxo no dia da aflição, pouca é a tua força. No versículo de número 11 ele diz, livra os que estão destinados à morte, salva os que estão sendo levados à matança. Esse é o dever da igreja, é livrar e salvar aqueles que estão em correntes sendo levados para a condenação eterna. Quando nós ganhamos uma alma, o Senhor, o Pai disse ao irmão mais velho, este teu irmão estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi encontrado. Aquele que ganha uma alma é pelo Espírito usado para levar vida ao que está morto, é pelo Espírito usado para trazer, aleluia, para os braços do Pai aquele que estava perdido. Oh irmão, como é maravilhoso ganhar uma alma, como é poderoso ganhar uma alma. Quem ganha uma alma está fazendo valer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todas as vezes que eu ganho uma alma, eu lembro do que disse o profeta
profeta Isaías acerca de Jesus. Quando Isaías contempla Jesus na cruz, homens de dores, ele diz: mas ele verá, aleluia, ele verá a recompensa do seu penoso trabalho. Todas as vezes que eu ganho a alma, eu lembro: aqui está Jesus, valeu a pena o Senhor ter morrido na cruz. Eis o fruto do teu penoso trabalho. Uma vida está sendo salva, uma alma está sendo livre da morte e da condenação eterna. Por isso também está escrito, fique de pé, que quem ganha a alma, sábio é. No Evangelho de João, acho que o capítulo 20, Jesus chama os discípulos, após aparecer a ele, diz, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Diz mais outra frase: a quem perdoar os pecados vos serão perdoados. E a terceira frase me marca, porque ele diz: assim como o Pai me enviou. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu envio a vós. Eu envio a vós. Jesus está dizendo: eu envio você, Antônio Carlos. Assim como o Pai me enviou, eu te envio, Marcelo. Assim como o Pai me enviou, eu te envio, Jonas. Vira para o seu irmão. Você sabe que eu não tenho o costume de fazer isso, mas profetize na vida dele. Lembra ele o que Jesus falou. Seja a boca de Deus. Vire para ele e diz assim: assim como o Pai enviou Jesus, ele te envia. Fala aí, crente. Assim como o Pai enviou Jesus, ele te envia. Irmã Tamires, ele te envia, obreiro sábio. Ele te envia, crente. Ele te envia, meu filho. Ele te envia, receba esta palavra. Você não vai para Ingá porque você está com vontade. Você vai para Ingá porque você é um discípulo enviado. O Espírito Santo tem te despertado para isso. O Espírito Santo tem despertado a igreja Manancial para isso. Nós vamos para Ingá porque o Senhor Jesus tem nos enviado. Oh, aleluia, fecha os teus olhos.